Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo diferente. O vídeo que eu queria gravar hoje foi de uma sacolinha que eu acabei montando pra mim de presente, sabe? Eu queria comprar umas coisas diferentes, aí tá muito aquela coisa na internet, né, na realidade no Instagram, do pessoal colocar a festa das cores. Eu achei legal. Nós fizemos no nosso grupo lá na formação, mas eu achei que não ficou tão assim, né? A gente fez com muita pressa e acabou que não foi do jeito que a gente queria exatamente, né? Então você sabe, vou fazer aqui, vou montar a minha sacolinha pra mim. Por quê, gente? Uma das coisas assim, hoje é dia 1º de janeiro, né, gente, de 2026. Estamos aí entrando o ano com a graça do Pai, né? E aliás, entramos, né? Uma das coisas que eu quero deixar aí pra vocês como um conselho, tá bom? Em primeiro lugar, agradecer as pessoas que acompanham meus vídeos, aquelas também que não acompanham, amém, mas que possam vir aí a acompanhar. Eu gosto sempre de estar falando coisas motivacionais, coisas relacionadas à Bíblia, mas como eu não tenho tanto entendimento assim da Bíblia, então eu acabo falando muita coisa relacionada à parte motivacional, tá bom, gente? A Bíblia são revelações que Deus dá. Então eu não vou chegar aqui e falar uma coisa que Deus não deu, né? Talvez eu já tenha até feito isso mesmo sem querer. Então a gente tem que ter prudência também, né, gente? Não sair falando coisa que não tem nada a ver, né? Só porque a gente pensa assim, né? Então não. Então eu gosto de falar muitas coisas motivacionais que pra mim também estão vinculadas ao Senhor e que é a maneira, penso eu e acredito, que Deus me use, né? Porque às vezes eu sou meio estabanada para usar versículo, né? E até porque também eu tenho dificuldade realmente de interpretar, de entender, né? Tenho que ler mais a Bíblia, a bem verdade é essa, né? Que esse seja o propósito vital neste ano, né? Ler melhor, ter mais entendimento, por fim, né? Crescer espiritualmente, né? Evoluir. Mas o que eu queria falar pra vocês, gente, nesse dia de hoje? Motivar você a acreditar em você. Isso eu aprendi muito da parte do Senhor me ensinando a respeito. Sabe? Dar valor a si. Uma das coisas que eu acredito que a humanidade tem sofrido muito, grande parte dela, né? A mulherada, principalmente, os homens também, claro. Mas eu acredito que as mulheres, elas são mais propensas a isso, né? Não estou falando que é uma regra geral, estou falando que é com todo mundo que acontece. Mas eu vejo que, infelizmente, grande parte de nós é muito afetada nessa questão da autoestima, né, gente? Por isso que eu sempre gosto de falar a respeito disso, de falar sobre autoestima, porque foi uma coisa que Deus trabalhou em mim, através da identidade nele, né? O Senhor ele foi me ensinando a não aceitar qualquer coisa. Isso não significa que eu ou você aí do outro lado que assistir seja melhor do que ninguém. Não é nada disso, não se trata disso, gente. Se trata de se autovalorizar, de se auto-perceber. E de não se colocar em situações forçadas para ser aceita, para caber no mundo dos outros, para caber em ambientes. Sabe, é muito importante que a gente tenha isso na nossa mente, que esse ano de 2026 seja um ano sim de realizações, mas que sobretudo de autoconhecimento. Sabe que é muito importante trabalhar o nosso autoconhecimento, porque quando trabalhamos isso, muitas coisas na nossa vida elas são transformadas e mudadas. Claro, gente, eu não estou falando aqui que nós vamos viver uma perfeição, né? Não é isso, a gente vai ter altos e baixos em alguns momentos que fazem parte da vida sim. Mas a gente aprende a lidar com isso de uma maneira um pouco melhor e mais saudável, principalmente no Senhor. Ai, gente, deixa eu fechar aqui. Por causa do vento. Então, gente, é muito importante isso, sabe? E Deus foi me ensinando isso, sabe? Não se diminua, gente, para caber no mundo dos outros, para ser aceita. Porque quem gosta de você vai te aceitar do jeito que você é. Eu sempre vou pautar e falar sobre isso, porque é uma coisa que eu gosto. Porque foi o que Deus mais tratou em mim. E como Deus tratou muito isso em mim, eu gosto de falar sobre isso para as pessoas. Porque eu quero que as pessoas também tenham essa mudança, essa transformação da parte do Senhor, né? Porque por nós mesmos a gente não pode mais pelo Senhor, sim. Para que a gente possa ver a vida de uma outra forma, de uma maneira mais tranquila, mais leve. Não quer dizer que a gente não tenha nossas irritabilidades? Tem, gente, tem sim. Né? Mas a gente tem segurança na gente, sabe? Nós temos ciclos na vida que se transformam. Por exemplo, eu estou num ciclo de mudança. A gente vai ficando mais velha, muita coisa vai mudando, o nosso corpo vai mudando, sabe? Você começa a ver que aquilo que você era uns 10, 20 anos atrás não é mais a mesma coisa. E tudo bem. Por quê? Porque você tem que se valorizar e se amar do jeito que você é. Ó, barriguinha,
sabe? Mais cheinha, mas você tem que gostar de você do jeito que você é, gente. Sabe? É difícil? Às vezes é, não vou falar pra você que é fácil. Tem dia que a gente não tá legal, né, gente? Faz parte da vida. Mas a gente vai caminhando paulatinamente, entendendo que isso não é tudo. Porque transformações na vida vêm, não só da mulher, mas também do homem. Não é só a mulher que muda, o homem também muda. Né, gente? E a gente tem que entender que essa fase faz parte. É um processo do qual a gente tem que aprender a lidar através do Senhor. E foi isso que o Senhor me ensinou. Se não fosse eu ter passado por algumas situações difíceis na vida, certamente nessa fase eu não saberia lidar. Mas como o Senhor foi me tratando lá atrás, hoje eu estou passando pelo processo um pouco melhor e mais tranquila. Claro que a gente faz a nossa parte, a gente procura se cuidar, né, gente? Ah, que nem hoje em dia, eu já me preocupo mais com essa coisa, né? De se cuidar. Eu sempre me preocupei na realidade, mas é que hoje em dia, né, a mudança biológica é diferente, né, gente? A gente acaba se transformando com o passar da idade, ou seja, conforme você vai ficando mais velho, as coisas vão ficando mais difíceis. Aí você se preocupa um pouco mais, né? Mas a gente não pode, gente, pautar a nossa vida só nisso, porque a gente não é só um corpo físico. A gente também tem as nossas emoções, a gente também tem as nossas qualidades internas, né? Claro que aí fala, mas o homem não olha pra isso, mas é problema dele, gente. É problema do homem, entendeu? É problema dele, então não se prenda a isso para ser validada. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, sabe, quando você passa por experiências de não correspondência em situações em que você se interessou, outras pessoas, né, situações de experiência que você não teve correspondência, tudo bem, amém. A gente faz a nossa parte, a gente se cuida, mas a gente não pode ser validado pelo outro por causa da aparência. Porque a aparência vai passar para você, vai passar para o homem também, não passa só para a mulher. A diferença é que a sociedade ela cobra muito mais da mulher, mas o homem também sofre as suas modificações. E tudo bem, porque faz parte da vida. Então, gente, uma das coisas que o Senhor ele foi me ensinando, e ele permitiu que eu passasse por determinada experiência, porque ele sabia que eu ia dar conta. Porque ele sabia que pra ele, na visão dele, eu já podia vivenciar. Sabe? E vivenciei. E é assim na vida. Sabe, gente? Ninguém é obrigado a nada na vida. Só que a gente tem que entender que a nossa vida, ela prossegue. A gente não tem que ficar preso a ninguém para ser aceito. Seja num ambiente de trabalho, até num ambiente de trabalho, gente, por mais que a gente dependa, porque é necessário se a gente precisa, mas a gente tem que também ser respeitado como homem e ser respeitada como mulher ali trabalhando. Então, gente, isso serve no ambiente de trabalho, isso serve na família, serve nas amizades, na vida sentimental e também na igreja, né, gente? Em todos os lugares. A partir do momento em que você se sentir anulado como homem ou anulada como mulher, se não dá para insistir, se retire. De verdade, gente, porque a intenção é que a gente evolua como ser humano, que a gente cresça, não é que a gente se paralise para caber na caixa do outro ou das outras pessoas, para caber no mundo das outras pessoas. E eu não estou falando isso, gente, apenas como uma crítica. Talvez possa parecer uma crítica. Eu acho até mais que é como realmente um aconselhamento do que crítica. Porque a gente tira das nossas experiências alguma coisa. E através das nossas experiências a gente aprende a ver que o mundo não é um conto de fadas, gente. A gente vai passar por transformações em qualquer área da vida, que faz parte, seja para o bem ou para o mal. Porque até as coisas ruins contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como a palavra do Senhor nos diz. Só que a gente tem que saber como a gente vai lidar com isso. E eu resolvi lidar de que forma? Inventei de pegar uma sacolinha com coisas supérfluas e comprei pra mim e montei essa minha sacola, gente. Olha que fofa. Meio até que pesada, né? Montei essa sacolinha. O que eu comprei? Uma capinha de celular. Eu já tinha uma nova, mas comprei, que eu achei bonitinho. Umas espuminhas pra fazer maquiagem, tanto facial infantil quanto pra mim mesma. Gente, chaveiro, tá? Eu achei esse chaveiro bonitinho. Deixa eu comprar. Aí eu comprei esse chaveiro. Esse daqui, minha irmã me deu. Porque como ela não gosta dessas coisas, né? Que ela ganha isso, ela não gosta, ela acabou me dando. Tá aí que eu coloquei na sacola. Um antitranspirante que eu adoro, né? Esse daqui é da Giovanna Baby, mas eu uso outros também que eu gosto. Muito gostoso esse antitranspirante, eu adoro. Sou cheirosa. Del Colônia. Essa daqui é Gota Serena, que eu comprei no Armário Fernando. E eu achei interessante, gostosa e vou usar. Eu tinha sentido a verde também, mas achei a verde meio enjoada pra mim. Um espelho. Olha só as coisas que eu comprei pra montar minha sacola, gente. Um pincel para pinturinha de rosto.
uma caixinha de maquiagem justamente para isso. Uma esponjinha que veio dentro do coração que eu achei bonitinha, acabei comprando, gente. Muito legal. Bom, acho que ela não vai abrir. Deixa pra lá, vai. Isso daqui também. Coisas baratas, sabe? Não eram coisas caras, gente. Só pra montar a sacola. Um trio de sombras, né? 2 marrons e uma iluminadora branca. Um pó de banana, pra passar também, que eu gosto. Olha só, gente. Pancake também pra maquiagem. Parzinho de brinco, mas eu também tenho outra que eu deixei lá dentro. Não vou lá pegar não, gente. Tô com preguiça. Também comprei. E um gloss, gente. Tomara que eu goste, né? Porque eu sou meio alérgica, eu tenho medo de usar qualquer coisa. Mas deixa eu experimentar. Comprei um gloss. Assim montei a minha sacola. Comprei também, gente, 3 tacinhas dessa. Sabe? Deixa eu comprar. Pra mim estar utilizando aí agora. Hoje, né, praticamente. Que ontem eu ia usar e esquecer. Aí vou usar hoje, no almoço. Gente, sabe? Coisas bobas. Pequenas coisas que trazem motivação. Às vezes é disso que nós precisamos, gente. E é disso que eu falo pra você. Às vezes é disso que você precisa. Uma coisa simples. Talvez não isso que eu coloquei aqui, mas outras coisas. Sabe? Às vezes são coisas simples que fazem toda a diferença na vida da gente. Sabe? Coisas bobas, aparentemente são bobas, mas que pra nós é importante. E sabe, gente, uma das coisas que eu também aprendo é que as pessoas que fazem parte da nossa vida, ou que possa vir a fazer, são pessoas que vão dar importância para aquilo que nós damos. Eu acredito que isso seja uma das coisas muito importantes, sabe? Você ter pessoas ao seu lado que te valorizem ao ponto de achar importante aquilo que você acha. Mesmo que seja uma coisa boba, sabe? Mas que deem o mesmo valor. As pessoas falam tanto, gente, sobre solidão. Claro que o Senhor ele não constituiu para que ficássemos só. Como a própria palavra dele, né, diz. Mas, gente, se é de estar mal acompanhado, seja você homem ou mulher mal acompanhado, gente, estar sozinha ou sozinho é um benefício de Deus. Entenda isso. Porque, assim, gente, não dá para estar lado a lado com um inimigo ou com uma inimiga. A pessoa que eu idealizo para minha vida é aquela pessoa que me respeita sobre tudo, que em primeiro lugar ame ao Senhor, porque se amar o Senhor vai me amar. E que posteriormente tenha um respeito por mim e seja um homem realmente companheiro. Sabe? Um homem do qual eu possa contar. Então, gente, é isso que você tem que esperar para a sua vida. Sabe? Que Deus coloque uma pessoa no seu caminho desta forma. E que você, claro, também seja esta pessoa, né, gente? Porque a espada corta lá e corta cá, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, você quer, você também tem que ser. Na medida em que você quer do outro, você também tem que saber oferecer. Então, gente, os momentos de solidão, entenda que são momentos de preparação. Nem sempre a gente está pronto para receber as bênçãos de Deus. E nisso não quer dizer que Deus não queira dar, mas quer dizer sim que você saber esperar é para realmente conseguir o melhor do Senhor. E também ser o melhor para alguém. Isso vale para o homem como também vale para a mulher. Isso é importante, gente. Porque às vezes a gente foca só em cobrar do outro, mas a gente também tem que ter o que oferecer, né? É assim que funciona a vida, é uma troca, né? É uma via de mão dupla, vai e vem. Sabe, gente, ninguém dá nada sozinho. Quando você começa a ver que você ofereceu sozinho, seja o homem ou seja a mulher, chega uma hora que acaba. Porque mata, né, gente? É como uma planta. Se você planta ela, mas você não rega ali os dias, você não cuida, uma hora aquela planta vai acontecer o quê? Ela vai morrer. Se você não a conhece para saber como funciona a maneira como você vai cuidar dela ou dele, uma hora vai morrer. A plantinha vai morrer. Por quê? Porque quando você conhece a planta, você vai saber como você deve cuidar dela. Agora, se você não conhece nem a pessoa com quem você está junto, seja na amizade, seja num relacionamento sentimental ou até familiar, que sentido tem, né, gente? Às vezes a gente muda o ano e fica idealizando 1000 coisas, mas na realidade
Não é a mudança de ano que vai fazer a diferença se a mentalidade for igual, se ela for a mesma. Tem que ter uma transformação de mente, a metanoia, que significa o quê? Transformação de mente. E juntamente com a transformação de mente vem a transformação de quê? De atos, de comportamentos, de ações. Se não houver essa mudança, gente, que diferença vai fazer? Só mudou o número do ano, de 2025 para 2026. Então, gente, essa palavra é que eu quero deixar para vocês como um incentivo motivacional. Para que você realmente acredite em você. Hoje em dia eu acredito muito mais em mim. Claro que eu ainda estou no processo. Mas hoje em dia eu vejo muitas coisas melhores na minha vida, sabe? Muito mais transformado. E a idade também ela traz maturidade, né, gente? Tem esse lado bom também, né? Porque a aparência a gente passa, eu te garanto. Seja você homem, seja você mulher. A aparência passa, gente. Tudo isso aqui é casca, vai passar. Mas aqui, ó, o que está aqui dentro, se foi bem firmado na rocha que é Cristo, com certeza, isso não passa não. Isso daqui vai perpetuar e ainda vai agregar na vida de outras pessoas. Bom, eu espero que vocês tenham aí um ano abençoado, que 2026 seja para cada um de nós um ano de muito mais realizações em todas as áreas da vida, mas principalmente, gente, da vida espiritual. Porque uma das coisas que a gente tem que ter a certeza é da nossa salvação. Se há uma coisa que é certa, é que nessa vida nós vamos ter que escolher um lado. Ou o lado de Deus, ou o lado contrário que todos já sabem. Então, gente, que isso fique para vocês como um incentivo. Que nós, e para mim também, que nós possamos cada vez mais crescer de fé em fé no caminho e na presença do Senhor. Que 2026 não seja só um ano de transformação aparente, só naquilo que é externo, mas sobretudo naquilo que é interno. Porque o externo ele passa, a pele enruga, o corpo muda, mas o que não pode passar é a palavra do Senhor na vida da gente. E isso eu tô falando pra mim, né, Senhor? Com certeza, né, Joel? Bom, gente, tenham todos aí um bom dia, uma ótima semana, o término dela pro fim de semana. Beijo pra vocês, tchau, tchau.